Bom dia, que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de quarta-feira, hoje 23 de novembro. Para aqueles que não sabem, hoje celebra-se o Dia Internacional do Livro. E por falar em livro, você conhece o livro dos livros? A Bíblia, as Escrituras Sagradas, é a Palavra de Deus. E você, talvez, na sua biblioteca tenha muitos livros, porém, eu gostaria de saber se você tem o livro dos livros, as Escrituras Sagradas. Jesus, assim, se expressou ao referir-se à Bíblia, às Escrituras. Examinai as Escrituras Sagradas, porque julgais haver nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Errais em não conhecerdes as Escrituras. Por isso, nesse dia do livro, eu recomendo que você examine o livro dos livros, a Palavra de Deus. Dentro de instantes estaremos ouvindo a continuidade da mensagem que nós iniciamos ontem. Você não pode deixar de continuar ouvindo e recebendo a Palavra de Deus em seu coração. Ouviremos também ainda mais uma vez o Conjunto Coral Saracale, que no último domingo celebrou o seu 42º aniversário de ministério de louvor na casa de Deus. Portanto, continue conosco. Nessa oportunidade, eu lembro a todos que não deixem de orar intercessoriamente, clamarmos a Deus por nossa nação. O momento é difícil, aliás, não só o nosso país, o Brasil, mas é o mundo inteiro está em crise, não é? Sabemos que tudo isso é para se cumprir a palavra de Deus. Jesus nos afirma em sua palavra que nos últimos tempos sobreviriam tempos difíceis. Paulo, escrevendo segunda carta a Timóteo, capítulo 3, assim se expressou: sabe, porém, isto que nos últimos tempos sobrevirão dias difíceis, tempos trabalhosos. E são exatamente esses dias que nós estamos vivendo. Em todos os segmentos da sociedade, não é apenas o Brasil, não é apenas os países que formam o nosso continente da América Latina, mas é o mundo, a Europa. Todos os países do mundo estão vivendo realmente dias difíceis. Isso é para se cumprir a palavra de Deus. Portanto, nesse instante eu gostaria de deixá-los com o Conjunto Coral Saracale, trazendo mais um número especial para o nosso enlevo e para a nossa edificação e conforto espiritual.
Jesus disse: eis que eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis, e lhes servi de testemunho a ele e aos gentios. Então, meus irmãos, Jesus já deixou muito esclarecido, muito claro, que seguir o Evangelho é uma incoerência muito grande. Isso que você ouve por aí em algumas determinadas denominações: pare de sofrer. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: no mundo tereis aflições, passareis por aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. Jesus chamou aqueles que estiverem dispostos a segui-lo, já sabem que vão enfrentar luta, perseguição, possivelmente onde você trabalha, na escola, na universidade, na vizinhança. Alguém lhe persegue porque você é crente. Quanta gente foi perseguida agora durante nesse período de eleições, perseguidos mesmo. Eu conheço várias histórias. Mas Jesus deixou todo mundo avisado. Ninguém foi desinformado. Aí nós vamos para o primeiro século. Na história da igreja, meus irmãos, muitos cristãos foram lançados nas arenas, nos coliseus. Numa das nossas excursões nós tivemos em Roma, e nós tivemos lá no Coliseu, em Roma, a irmã Aurisete, irmã Cícera estava também conosco, e a gente teve a oportunidade de ver, e o guia mostrou: olha, muitos cristãos foram trazidos aqui para essas arenas, para esse Coliseu, e foram mortos pelas feras, por causa de Jesus. O primeiro século foi marcado por muitos cristãos que foram mortos. Cristãos foram queimados, a exemplo de Policarpo, que por causa de Jesus foi queimado vivo. Vocês imaginem uma pessoa ser lançada numa fornalha, numa fogueira, vivo, mas não negou o nome de Jesus. Meus irmãos, a conclusão que nós chegamos: nós estamos no século 21. Nunca, em nenhum século, depois que o cristianismo foi estabelecido, na história da igreja, não há nenhum século ou algum período dos anos em que os cristãos não sofressem algum tipo de perseguição, torturados e até alguns deles mortos. Mas Jesus já nos preveniu, como eu citei para vocês, Mateus 10, 16 a 18, Mateus 23, 34, Jesus disse ainda, reforçando: por isso, eis que vos envio como profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. E aí eles concluíram, Jesus concluiu: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, quantas vezes quis eu reunir os teus filhinhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. Acreditem, meus irmãos, que Jesus sabia que ele ia passar por tudo aquilo, e todos aqueles que haveriam de segui-lo em qualquer época, em qualquer período da história da igreja, eles estariam também vulneráveis a todo tipo de luta, de perseguição e de provação e tribulação. Porque ele disse: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. João 15, 20. Foi Jesus quem disse isso. Eu vou repetir: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. E aí ele diz ainda mais, em Lucas 23, 31. Se no lenho verde fizeram do que fizeram, quanto mais no lenho seco. Você pega uma árvore qualquer, que ela esteja ainda agarrada lá no caule da planta. Eu já preguei um sermão aqui uma vez e ilustrei isso. E você pode tirar um galho daquele, ele estando ainda ligado no caule da planta, você tenta envergar,
para ver se você consegue quebrar. Você pode encostar as pontas, mas ele não se rebenta. Agora, diferentemente, deixa aquele galho secar, deixa ele ficar bem sequinho, e você tente quebrá-lo. Ele chega, vai dar um estralo. Tá! Jesus disse: se no lenho verde, que era ele, fizeram do que fizeram, quanto mais em vocês, que seria comparado ao lenho seco. Portanto, meus irmãos, essa narração que lemos agora há pouco, no livro de Atos, capítulo 8, versículo de 1 a 3, não está falando de uma igreja que ela estava deitada em verdes pastos, plantada, quem sabe, à beira de um lago. Havia árvores e os cristãos debaixo da sombra, comendo debaixo de sombra e água fresca. Não. Está falando de cristãos que estavam debaixo de perseguição. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos foram dispersos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Eles saíram debaixo de perseguição, de tribulação, de lutas, para que onde eles chegassem, o evangelho fosse como uma semente plantada naquelas regiões, porque Jesus havia dito: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, e depois ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judeia e até os confins da terra, Samaria até os confins da terra. E eles ficaram acomodados lá em Jerusalém. E diga-se de passagem, acomodados com medo, trancados com medo dos judeus. Olha aí o pânico que havia no coração daqueles apóstolos. Não queriam sair, porque se eles se apresentassem, seriam também presos, torturados e até mortos, como Jesus foi crucificado. Por isso, veio uma bendita perseguição. Por que bendita, pastor? Porque só assim eles saíram debaixo de peia. E debaixo de uma experiência vivenciada no capítulo anterior, do primeiro mártir chamado Estevão, que teve morte por apedrejamento, aos pés de um jovem chamado Saulo de Tarso, que tinha carta dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei, para perseguir os cristãos, aprisioná-los e até matá-los também. Então, irmãos, a coisa não era para brincadeira. Ser cristão naquela circunstância era para ser cristão de verdade. Não podia ser pseudos cristãos. Não podiam ser cristãos de fachada. Não podiam ser cristãos que tivessem apenas o título de crente. Mas tinha que dar prova mesmo, se era cristão genuíno, prontos e dispostos a sofrer e padecer e até morrer por causa do nome de Jesus. Depois da morte de Estevão, alguns piedosos, diz no versículo 2 do texto que nós lemos, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. E Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Agora, notem uma coisa. Quando Saulo de Tarso, que estava ali diante de Estevão, apedrejando por ordem dele, e Estevão abriu os seus lábios para dar o maior depoimento, a coisa mais bela que vocês possam imaginar. Ele disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus Pai para me recepcionar. Saulo ouviu isso. Alguns judeus dizem lá em Atos, no capítulo 7 anterior, que eles rangiam os dentes de ódio, de raiva, pelo que eles ouviam de Estevão. Mas aquilo ficou entoado na cabeça de Saulo. Ficou entoado. Sabem por que ficou entoado? Porque do capítulo 8 para o capítulo 9, apenas um capítulo, esse homem estava a caminho de Damasco.
Nós já estivemos lá, bem próximo à estrada de caminho de Damasco, olhando assim com a distância como daqui, lá no shopping aqui, próximo à igreja. E este homem com a carta recomendada para prender os cristãos, açoitar os cristãos e até matá-los, como havia acabado de matar o primeiro mártir Estevão. Ele vai a caminho e de repente vem uma luz do céu e ele cai por terra e ele ouve aquela voz: Saulo, Saulo, a quem tu persegues? Ou por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Meus irmãos, o perseguidor agora estava diante daquele que ele estava perseguindo, porque o que ele na realidade perseguia não eram os cristãos, mas eram aqueles que confessavam o nome de Jesus, aqueles que eram chamados os do caminho. Porque os cristãos não eram chamados de protestantes naqueles dias, não, nem de crentes, não, eram os do caminho. Por que os do caminho? Porque eles seguiam a Jesus, que dissera: vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele também dissera: eu sou o caminho, então eu sou a verdade, eu sou a vida. Então eram estes que eram chamados de crentes na época, eram estes que eram considerados cristãos, eram eles, os do caminho. E naquela hora, meus irmãos, esse homem se levanta dali, como que estivesse cego, porque ele perdeu a visão ali. E ele vai para a rua chamada à direita, e Deus já tinha falado ao coração de Ananias, para que este fosse a rua chamada à direita, e ia encontrar um homem chamado Saulo, e ele iria falar para ele a respeito de Jesus. Jesus havia prevenido a Ananias que ele não estranhasse quando recebesse aquele convite para ir lá à rua chamada à direita falar para Saulo. Mas, meus irmãos, o que nos chama a atenção é que o próprio Ananias quis contra-argumentar, dizendo: Senhor, esse homem é um bandido, esse homem é um terror, esse homem tem carta para prender os cristãos, para torná-los escravos e presos e até torturá-los e matá-los. E tu mandas eu ir lá, ele vai me prender, ele vai me... E o que é que o Senhor disse para Estevão, para Ananias, a respeito daquele homem chamado Saulo, que ele estava argumentando com Deus? Olha, você vá, porque esse homem, ele teve um encontro comigo, em outras palavras, e eu vou mostrar agora a ele o quanto importa sofrer por causa do meu nome. Não estava dizendo que Saulo ia ser um cristão que estivesse imune de perseguição, não. Eu vou mostrar o quanto importa-vos sofrer por causa do meu nome. No verso 16, o Senhor diz isso lá, nos versos do capítulo 9, né? Eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E não demorou muito não, meus irmãos. A reação após a conversão de Paulo, daqueles que eram chamados judaizantes e judeus, que tinham uma atitude anticristã. Atos 9:23 diz: decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre eles tirar-lhe a vida. Tirar-lhe a vida. Matá-lo. Tirá-lo a vida. Está lá em Atos capítulo 9, versículo 23. E Paulo mais tarde é apedrejado pela primeira vez, uma única vez, conforme está lá em Atos capítulo 14, versos 19 a 22, inclusive deram-no por morto. É como se Paulo tivesse quase semi-morto, mas ele, recobrando o ânimo, diz o texto que ele se levantou, fortalecendo a alma, disse aos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé,
mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eu estou citando Atos 14, 19 a 22. Em outras palavras, irmãos, o próprio Paulo, que agora estava sendo, ele deixou de ser cúmplice, passou a ser vítima, ele agora estava debaixo de perseguição, sendo apedrejado, tiveram-no quase por morto, ele estava encorajando os cristãos: vocês não desistam, continuem firmes, porque isso importa acontecer. Atos 17, 5 a 9, que nós estudamos de manhã na escola. Diz o texto que os judeus, movidos de inveja, tentaram matar. Eles levantaram uma corja de homens, diz o texto lá em Atos 17, 5 a 9, uma corja de malandros, malandragem, está escrito lá, malandragem, homens pervertidos, homens militantes, vão lá, executem ele. E quando chegaram lá, Paulo tinha se hospedado na casa de um homem chamado Jasson, e Paulo deu tempo ainda sair com vida, mas mesmo assim eles trouxeram Jasson para fora, e tentaram inclusive açoitá-lo também, mas ele disse: olha, ele não está aqui, ele fugiu, ou ele não está mais comigo, e portanto eles se deram por persuadidos e foram embora. Eu estou compartilhando isso aqui para os irmãos, para vocês verem como o Evangelho, ele foi acompanhado passo a passo pela vida dos primeiros cristãos, e até daqueles que se converteram, a exemplo do próprio Saulo. Então logo o homem se converteu, já foi debaixo de perseguição, não teve vida mole, não foi vida fácil. Numa outra ocasião, Paulo, para escapar com vida, foi colocado dentro de um balaio, aqueles balaios que você vê na feira, amarraram 4 pontas nas cordas, desceram pela muralha da cidade, para que ele não fosse morto, porque ele ia ser linchado. Os irmãos vão vendo aí como é que o Evangelho não é para covardes, o Evangelho não é para pessoas tímidas, o Evangelho não é para pessoas amedrontadas. Na primeira ameaça que sofre, faz como Pedro, que negou a Jesus. O próprio Paulo, ele faz esse depoimento lá em Atos 9, 25. Ele mesmo fez essa declaração: persegui estes do caminho até a morte, prendendo e metendo-nos em cárceres, homens e mulheres. Os do caminho, ele fala isso aí. Em Atos 22, 4, meus irmãos, ele escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 13, ele afirma ele faz a seguinte assertiva: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. O cara era um terror. Por isso que Ananias temeu ir a ele. Enfim, irmãos, a história dos apóstolos, Pedro, Tiago, João, não apenas o apóstolo, não apenas João Batista, aquele que teve a cabeça decepada, João Batista, por delatar o pecado de Herodes, estava vivendo com a mulher do seu irmão Herodias, teve a cabecinha decapitada. Veja que o Evangelho, ele não vem para pessoas que, eu estou imune de sofrer, estou imune de passar por tribulação, por provação. Por isso que eu disse a vocês, esse sermão para muitos vai ser duro no final, mas você vai aprender que nós devemos estar prontos para sofrer por causa daquele que deu a sua vida por nós. Se Jesus deu a vida dele por nós, o que é que eu posso fazer por aquele que morreu em meu lugar? O mínimo que eu posso fazer é sofrer, e se vier a morrer, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, disse Jesus. Eu sei para onde vou, a menos que você não saiba para onde vai. Então a história dos apóstolos, meus irmãos, ficou registrado no livro de Atos, todo o livro de Atos, que aliás este livro de Atos é o único livro na Bíblia que não foi concluído. O livro de Atos, repito, é o único livro na Bíblia que não foi concluído. Por quê? Porque é a história da igreja, e a igreja continua escrevendo a história. Enquanto a igreja não for arrebatada, nós continuamos contando a história da igreja. Então, agora mesmo,
Milhares e milhares de cristãos no mundo, nos países da janela 1040, estão sendo torturados, estão morrendo, estão perdendo a liberdade. Aqui mesmo no nosso continente sul-americano, nós já ouvimos, estamos cansados de ouvir de cristãos, padres, pastores, igrejas na Venezuela sendo expulsos da cidade, do país, outros sendo presos, outros sendo mortos. Isso está acontecendo agora, nesse exato momento. Hoje de manhã o pastor Antônio Júnior, falando sobre o congresso que ele participou de missões, havia missionários lá de países janela 1040 que não podiam ser fotografados para que não fosse colocada a foto deles e não chegasse, quando eles voltassem para o país, fossem identificados como cristãos, que eles são cristãos das igrejas subterrâneas, para que eles não fossem mortos, torturados ou presos. Então eles tinham uma tarja vermelha no peito, para que quem visse aquela tarja preta, vermelha, não era para tirar fotografia, ele não podia se identificar, para não ser dado nenhuma informação que aquele missionário daquele país estava naquele congresso. Ouvimos hoje de manhã. Amanhã você está convidado a continuar conosco para ouvirmos a continuidade desta mensagem. Antes de encerrarmos o nosso programa, eu quero lembrar a todos os nossos amigos, internautas, telespectadores, que o programa Opção para a Vida, diariamente, de segunda a sábado, TV Master, TV a cabo, Canal 20 e através do YouTube, tem transmitido a mensagem, as boas novas de salvação. Mas para que isso continue, nós esperamos contar com a sua contribuição e também com as vossas orações. Vivemos dias difíceis, sabemos que todos estamos em uma dificuldade, inclusive econômica, né? O país estava em deflação, agora está caminhando para um estado de inflação. E aí eu espero que você que quer que esse programa continue no ar, não deixe de orar, contribuir. E se você quiser nos ajudar a manter este programa no ar, você poderá fazê-lo através da conta bancária, agência Banco do Brasil, 3331/6 conta corrente 7551/5. Ficaremos imensamente agradecidos àqueles que quiserem nos ajudar a manter este programa no ar. Até amanhã. Muy cansado estou, mas procuro, Senhor, dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim.